Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão, da redação, de português e literatura também, não se esqueça disso. Ainda falando quanto à divulgação das notas do Enem, focando aqui na nota da redação. Tenho visto, tenho lido, tenho observado alguns fóruns da internet, principalmente no Facebook, e tenho visto alguns alunos falando que tiraram nota muito baixa na redação e atribuindo essa nota baixa, em alguns casos atribuindo até mesmo um zero, ao fato de ter usado o pronome neutro, certo? Já te digo uma coisa, não existe qualquer embasamento, não existe qualquer tipo de orientação, usou pronome neutro, dá zero. Usou o pronome neutro, levar uma nota muito baixa. Você, no máximo, perderia alguma pontuação na competência 1. Qual é a competência 1? Norma padrão. Se usou uma vez, duas, muito provavelmente você vai perder lá um mínimo de 40 pontos. A gente já falou sobre isso aqui em um outro vídeo. Se usou repetidas vezes, você não vai ter grandes prejuízos. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer, não é bem o pronome neutro, você usou uma desinência de gênero que é neutra, que pode estar no pronome, por exemplo, que pode estar num substantivo, por exemplo. Tem gente que acha, usou o artigo neutro. Não é isso, certo? É a desinência de gênero neutra. Como assim? Vou te explicar melhor. A língua portuguesa tem algumas construções, tem algumas estruturas que são muito machistas. Em casos de concordância, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma turma com 30 pessoas, 10 meninos e 20 meninas. Muitas vezes, quando eu for me referir a essa turma, eu posso me embasar num caso de concordância e falar que naquela turma existem 30 alunos. O masculino acaba prevalecendo, certo? De que modos eu posso evitar esse tipo de coisa? Existem pessoas que poderiam falar que eu deveria usar o elks. Como assim elks? E-L-X-S, em vez de falar eles. Ou então eu poderia usar alunx. Como assim alunx? O aluno, só que em vez de usar a desinência O, depois o S, eu usaria o X, depois o S, um alunx, alguma coisa assim. A gente tem que observar o seguinte, muitas pessoas que não estão por dentro porque não usam muito as redes sociais ou porque não estão inseridas no ambiente acadêmico, podem não entender isso. Depois, isso é sim ainda uma falha gramatical. Não está embasado em qualquer questão gramatical, não tem o apoio, não tem o amparo da gramática, não está dicionarizado isso ainda. Aí você me pergunta, de que maneiras então eu poderia me expressar de modo a não usar o pronome neutro, olha só, de modo a não usar um substantivo com a desinência neutra, certo? Você entendeu? Pronome com a desinência neutra, substantivo com a desinência neutra. E ao mesmo tempo, de que modo eu poderia não reproduzir na minha fala uma estrutura machista, que a gente já assumiu que a língua portuguesa tem muito disso. Vou te dar dois exemplos bem simples. Olha só essa frase. João e Maria vieram para a escola hoje. Ponto. Eles estão sentados no fundo da sala. No lugar de usar o eles, o que eu poderia usar? João e Maria vieram para a escola hoje. Ponto. Estão sentados no fundo da sala. Ou então, João e Maria vieram para a escola hoje. Ponto. Estão no fundo da sala. Certo? O que eu fiz aí? Eu fiz uma elipse. Como assim uma elipse? É uma omissão, é uma figura de linguagem. Eu evitei usar o pronome, a desinência neutra, certo? O pronome neutro, o pronome que teria ali essa desinência neutra, que teria ali aquele X, como a gente já conversou. Eu poderia também, por exemplo, em vez de falar que nessa minha turma com 20 meninas e 10 meninos, em vez de eu falar que tem 30 alunos, eu poderia falar que tem 30 estudantes, certo? A palavra estudante é comum de dois gêneros. Como assim? Você pode falar o estudante, você pode falar a estudante, certo? Hoje em dia existe, digamos assim, uma recusa a estudar gramática, existe uma resistência muito forte à gramática, mas a gente pode observar que ter o conhecimento gramatical permite a gente entender melhor certas estruturas, criticar melhor algumas estruturas, como a gente já conversou, e poder adaptar a nossa linguagem, poder adaptar o nosso modo de se expressar. Quem sabe no futuro não muito distante, essas formas, essa desinência neutra ali, o X, possa vir a ser empregado, mas isso tende a demorar. Aqui no Brasil, a gente até é mais condescendente, a gente aceita melhor certas mudanças linguísticas. Em Portugal eles não aceitam. Muito em breve eu vou fazer um vídeo falando disso na questão dos estrangeirismos, que vocês vão entender muito bem, certo? Enfim,
Lembrando, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da Redação. Por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Dá uma olhadinha aqui no canal, tem outros vídeos sobre redação que você vai gostar bastante também. Você pode ir lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba. Você pode ir lá no meu Facebook, Professor Diogo Comba. E para que você pode ir lá? Você pode dar uma sugestão, você pode tirar uma dúvida, você pode trocar uma ideia sobre esses temas que a gente está discutindo. Você pode também, olha só isso, fazer uma redação e eu corrijo essa redação gratuitamente para você. Mas existem aí o que? Existem aí, digamos assim, certas circunstâncias. A gente vai fazer uma troca. Eu corrijo essa redação para você por um número limitado de alunos e você ajuda a divulgar o meu canal, ajuda a divulgar o meu trabalho. É uma parceria, é uma troca, como eu já comentei, certo? Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da Redação. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.